Irmãos, vamos fazer então a leitura da palavra de Deus para darmos continuidade ao nosso estudo esta noite. Peço que abram carta aos Hebreus, capítulo 1. Quem estava lá em Filemon, né? Ficou fácil, né? Aí quem fechou a Bíblia perdeu a referência. Podemos ler de um amém? Amém. Bem, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença em oração. Pai querido, primeiramente, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui para crescer a cada dia, Senhor. Podemos crescer na graça, também crescer no conhecimento, Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha dar condições para ministrar essa aula, dar condições aos Teus filhos, compreender o que tem Tua palavra aqui, Senhor. No decorrer desses domingos, Pai querido, Pai amado, para a glória do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando então continuidade aos nossos estudos, antes de nós entrarmos nas epístolas gerais, eu quero apresentar para os irmãos quem faz o curso da ETAD, quem algum dia pretende fazer. Epístolas gerais é dividido em 2 livros lá. Um só como epístolas gerais, onde vai tratar de Tiago até Judas, e uma só para Epístola aos Hebreus. Então, uma só para os Epístolas Hebreus e uma tratando das demais epístolas gerais. Então, um conteúdo bastante profundo aí, que em 3 domingos nós vamos resumir aí o máximo aí, para os irmãos tentar passar o máximo possível, talvez não com a qualidade tão boa quanto a irmã Marlene nos passou até hoje, né? Mas dentro daquilo que for possível para nós. Antes, vamos recapitular um pouquinho que nós já estudamos. Estamos aí esse ano, mas se formos pegar 1 ano e meio, 2 anos, aproximadamente, é por aí, né? Né, irmã Roger? Quase uns 2 anos. Por que nós já estudamos? Por exemplo, vou fazer pergunta aqui aleatória, tá? Vamos lá, aleatória para quem se oferece primeiro, que é a irmã Isanete. Quantos livros tem a Bíblia, irmã Isanete? Você lembra? Não lembro, irmã. Fala. Não lembro. 94? Na tua Bíblia. Eu esqueci. Irmã Cid, quantos livros tem, lembra? 36. Nossa. Lá, irmã Marlene. 66, quer dizer? 66, obrigado. Esses 66 livros da Bíblia, que é a Bíblia que nós temos em nossas mãos, né? Ela é dividida em 2 grupos: Antigo Testamento e Novo Testamento. Para tirar 10, irmã Luciana. Ai, Jeová. Do Antigo Testamento tem quantos livros? Ai, irmão. O que acontece comigo? Valdirene, lembra? 39? 39 no Antigo Testamento. E a Rose está rindo bastante. No Novo Testamento temos quantos livros? Matemática, né? 66 total, menos 39, 27 livros, né? Estava certo. Então, está aqui 66 livros. 66 livros no Antigo Testamento e Novo Testamento, são 39 no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. E a divisão do Antigo Testamento, irmãos, ela está assim, ó: 5 primeiros livros, chamados 5 livros da lei, que é o Pentateuco, né? Que vai de Gênesis até Deuteronômio. E eu ensino para os irmãos aqui, não sei se os irmãos estão lembrados, né? Estudamos aí o Pentateuco. Depois entrou o irmão Sidney com os livros históricos, que são 12 livros, que vai desde Josué até Esther, lembra? Enquanto lá em Deuteronômio nós aprendemos sobre Deus criando o homem pecando, havendo a queda ali em Gênesis 3, depois Deus procurando o meio de restaurar a humanidade, ali, escolhendo ali um homem chamado Noé, lembram disso, né? Construção da arca. Depois vemos o homem se corrompendo novamente, Deus separando ali um para dele fazer uma grande nação, que era Abraão. A chegada do povo ou da família de Jacó e cerca de 70 pessoas no Egito, né? Chegaram no Egito, se estabeleceram ali através da bênção de Faraó ali com José. Passa-se os 400 anos,
começa ali também uma escravidão muito grande nos últimos anos deles, até que depois de 430 anos, eles saem do Egito, destino a uma terra que Deus havia prometido para Abraão, né? Jurado a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era Canaã. Então, estudamos ali a peregrinação, os 40 anos de peregrinação deles pelo deserto, Deus ali dando a lei para eles, no Monte Sinai, eles construindo o tabernáculo, como foi o culto, a instituição dos sacerdotes, tudo aquilo que nós já estudamos em Deuteronômio, até a morte de Moisés no final do livro do Deuteronômio, certo? Aí o irmão se deu com os livros históricos, Josué, junto com o povo, entrando na terra prometida, as muitas guerras que houve lá, até as conquistas ali, por fim, da terra de Canaã. Josué morre, entra então o período chamado período de juízes, não é isso? O povo começou a fazer cada um que achava bem aos seus próprios olhos. Então Deus começa ali a instituir juízes para eles. Cada vez que o povo pecava, Deus permitia que um povo viesse ali dominar o povo de Israel, e quando o povo clamava, Deus levantava um juiz para eles. Lembram bem disso, né? Ok? No livro histórico já estamos em Juízes. Ok? E era Deus reinando sobre o povo, ok? Através dos juízes, através dos sacerdotes, e era para esse povo ser o quê? Um exemplo para as demais nações. Eu sempre gosto de falar assim, era para as nações vizinhas de Israel olhar para Israel e ter inveja dela. Inveja por quê? Da bênção, quando eram prósperos, e perguntar qual era o segredo. O segredo nosso é que nós servimos um único Deus, ok? Nós somos um povo dele, uma propriedade peculiar dele, e por causa disso nós somos abençoados. Aí então o que nós temos que fazer? O que vocês têm que fazer? Deixem os vossos deuses, deixem a idolatria e venham conosco, vocês serem abençoados. Isso era para acontecer. Mas vemos que o povo se inveja das nações vizinhas e começa a rejeitar ali Samuel, e Samuel vai ficando triste. Deus fala: Samuel, não é a ti que estão rejeitando, é a mim, né? Aí Deus então dá para eles um rei, o primeiro rei, começa o período da monarquia. Então ali estudamos já em 1 Samuel, o primeiro rei que era Saul, depois no 1 Samuel, no capítulo 16, Deus ungindo um novo rei que era Davi. Estudamos 1 e 2 Samuel, estudamos 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Neemias, todos os livros, até chegarmos em Esther, que era o último livro histórico. Depois veio o irmão Nilton aqui conosco, estou lembrado, né? E o irmão Nilton veio nos ensinar sobre os livros poéticos, ok? Livros poéticos que vai desde Jó até Cantares, que são 5 livros também. Então lá o irmão Nilton, algumas aulas eu estive substituindo, mas na maioria ele esteve aqui, né? Onde ele falou de Jó, de sofrimento, de Davi, falou de Salomão, enfim, encerrou ali os livros poéticos. Então entramos em 17 livros chamados livros proféticos. E esses 17 livros proféticos, de Isaías até Malaquias, também é dividido em 2 grupos, que nós estudamos como 5 primeiros. São os livros profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois os 12 livros dos profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Lembram disso? Amém? Estamos revisando o que nós já aprendemos até aqui. Quando encerramos Malaquias, com o irmão Cid, né? Aí eu vim aqui novamente com os irmãos, falando um pouquinho daquele período interbíblico, que são os 430 anos, ou 400 anos de silêncio de Deus, é isso? Aonde houve ali o domínio da Pérsia, o domínio com o povo grego, e depois a ascensão de Roma. Lembram disso? Ok. Depois entramos nos 4 livros, que são os livros do Novo Testamento ali, os 4 livros chamados biográficos, que é de Mateus até João, que contam o quê? Porque biográficos, embora os livros não se preocupem apenas em falar a biografia de Jesus, mas a vida e o sofrimento dele. Aí, encerramos em João, veio então a irmã Marlene, começou conosco aí, o primeiro livro de Atos, onde conta o começo da igreja, ok? O começo da igreja, o quanto que essa igreja foi crescendo já na primeira pregação. Imagina, 3.000 almas na primeira pregação, depois mais 5.000 ali pregando. Chega o ponto que os apóstolos não davam conta de cuidar disso, né? Aí vamos continuar na ministração da palavra. Vamos
precisamos de alguém para fazer outras atividades. Então vamos nomear diáconos na igreja, né? Diáconos vão servir as mesas, e nós não vamos deixar do ministério da palavra, esse nós somos chamados. Então, diáconos, tem o primeiro mártir lá que é Estevão, isso, tudo isso, né? Chamado de Saulo ali no capítulo, final do capítulo 8, capítulo 9 já aparece Saulo, depois as viagens missionárias que ele começa a fazer implantando igrejas, tudo isso no livro de Atos. Aí começou as epístolas. As epístolas são 21 epístolas. São dois grupos também, né? 13 primeiras chamadas epístolas paulinas. Por que epístolas paulinas? Que é de Romanos até Filemão. Amém? Por que são chamadas epístolas paulinas? Porque foi Paulo que escreveu, ok? E mais 8 epístolas que nós chamamos de epístolas gerais ou epístolas universais, porque são diversos autores, tá? Não é um autor só, e ela não é escrita para uma igreja específica. Enquanto nas epístolas paulinas vai ter epístola de Paulo à igreja de Roma, epístola de Paulo à igreja de Corinto, epístola de Paulo à igreja da Galácia. Tem isso, né? Para igreja específica, ou algumas vezes para uma pessoa, que é o caso de Filemão, ou ali as pastorais para Timóteo e para Tito. As universais ela abrange todo o povo, tá? Não um grupo específico. Então, 13 epístolas paulinas, mais 8 epístolas gerais, que vai de Hebreus até Judas, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. E aí no Novo Testamento tem um livro profético que é o Apocalipse. Então os 27 livros estão aqui, né? 4, 5, com 21, 26 mais um, 27. Então se eu perguntar de novo quantos livros tem a Bíblia, a irmã Zanete não vai pestanejar e vai dizer 66 livros, amém? E 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Isso nós temos que ter, ó, na pontinha da língua, né, irmão Carneiro? Concorda ou não? Ponta da língua para nós a partir de hoje. Tá bom? E assim, irmãos, minha orientação sempre, os irmãos têm dificuldade às vezes de achar livros na Bíblia. É claro que tem irmãos também que abusam, né? Abra lá em Obadias. Meu Deus do céu, aonde que está? Né? Tem irmãos que são abusados, né? Mas é assim, ó, como que eu separo na minha cabeça? Se eu tenho na minha mente que os 5 primeiros é Pentateuco e é de Gênesis até Deuteronômio, e os próximos 12 são livros históricos, depois mais 5 poéticos e mais 17 proféticos, é só separar. Obadias é o quê? O profeta maior ou o profeta menor? O profeta menor, ok? Se ele é um profeta menor, ele está onde na Bíblia? É os 12 últimos livros do Antigo Testamento. Aí eu sei que o último é Malaquias e o primeiro dos 12 é Oséias, já diminui 2, ficou só no 10 para procurar. Tá ok? Aí se eu souber um pouquinho mais e souber que antes de Malaquias é Zacarias, é isso? E depois de... Olha isso aqui, irmão. Não. Depois de Oséias é Joel, é isso? Eu nunca lembro. Então você vai diminuindo assim, até o ponto fala, está entre esses 5. O mesmo vale para o Novo Testamento. Abram vossas Bíblias na carta a Filemão. Meu Deus do céu. Carta a Filemão, alguns versículos, só um bilhetezinho. Como que eu vou achar isso? Bom, primeiro, é uma carta, o irmão já falou, abra na carta, é uma epístola. Se é uma epístola, ela vai estar depois de Atos e antes de Apocalipse. Não é isso? É paulina ou é geral? Epístola de Paulo a Filemão. Opa, é paulina. Então ela está entre Romanos e antes de Hebreu, que Hebreu já é primeiro gerais. Aí você vai entre Hebreus ali, vai se tornando fácil. Concorda ou não? É fácil ou não? Não precisa, irmão, você ir lá de novo no índice, fica procurando lá no índice para onde está a carta. Se tiver isso na cabeça mais ou menos desenhado. Então nós vamos começar hoje, irmãos, ter uma visão aí panorâmica, tá, das epístolas gerais. Não vamos entrar de forma detalhada. A partir do domingo que vem nós vamos estudar um pouco mais profundo, tá? Então, por que elas são chamadas de epístolas gerais? Já falei para os irmãos aqui. Primeiro, elas são chamadas de epístolas gerais porque são de natureza e alcance universais. Elas não são escritas especificamente para um grupo de pessoas ou para uma igreja específica, tá?
Por isso que é chamado de epístolas universais ou epístolas gerais. O termo epístolas gerais abrange, pois, as seguintes cartas do Novo Testamento: Hebreus, Tiago, primeira e segunda, e não é primeiro e segundo, mas primeira e segunda, é isso? Epístolas de Pedro, primeira e segunda e terceira epístolas de João, e a epístola de Judas. Por que é primeira e não primeiro? Que é carta, né? Porque é uma carta, é uma epístola, uma carta. Mas isso é normal, tá, irmão? Você vai ver alguém dizer assim, ó: irmãos, abra em 1 Crônicas, e a mesma pessoa fala: irmãos, abra em 1 João. É 1 Crônicas e 1 João, né? Porque primeiro Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque são livros, tá bom? Tranquilo ou não? Vamos lá. As epístolas gerais são muito breves em comparação com as epístolas paulinas, os livros de Atos e os evangelhos de Apocalipse. Claro, se você pegar uma epístola geral aí, alguma dessas ali só tem uma página, nem capítulo tem nenhum. Uma das que João escreveu. Também a de Judas é a mesma coisa, são só alguns versículos só. Então são muito curtas, muito breves. Aí você pega as de Paulo aos Romanos, epístola grande. Pega aos Gálatas, aos 1 e 2 Coríntios, ok? São epístolas grandes aí. Ou o livro de Atos, o livro de Apocalipse. É muito pequenas epístolas gerais, embora a sua importância não é menor não, tá? E assim, irmãos, por que as epístolas foram escritas? Vocês sabem ou não? Por que foram escritas essas cartas? Para orientar, né, as igrejas. Orientar quanto ao quê? Como? Em relação ao quê? Contra a favor de doutrina, né, ensinamento. Porque Contra assim, os falsos profetas. início da igreja, ela já começa com um problema, logo nos primeiros anos dela. Entendeu? Ela começa com falsas doutrinas tentando se infiltrar, heresias se infiltrando, falsos profetas se infiltrando, okay? Pessoas trazendo doutrinas diferentes a ponto de Paulo falar assim, né, que se um outro viesse pregar, né, um evangelho diferente, nem que fosse um anjo do céu que fosse tido por anátema, maldito. Então assim, tantas heresias, tantas falsas doutrinas tentando entrar na igreja, é necessário o quê? As cartas para orientar os irmãos a se resguardar, ok? Se proteger dessas falsas doutrinas. É importante pregar doutrina, irmãos? É importante, embora nós não sabemos pregar doutrina, né? Mas deve ser muito importante, porque se você for analisar em falsas doutrinas, letras de hino aí, né? Que eu e você batemos palma quando ouvimos, né? Posso cantar um trechinho ou não? A todos está rindo, sabe qual que eu vou cantar, né? Vou cantar um trechinho, tá bom? Se você não gostar, nem não gostar, assim, ó. Escuta só. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Isso é uma falsa doutrina ou não? Isso é uma doutrina pregada, irmão, chamada predestinação, que os calvinistas defendem com unhas e dentes, com base no que Paulo escreve aos Efésios e também aos Romanos. Aqueles que ele elegeu, predestinou, tá? Ok? Escolheu, já elegeu e predestinou. Eu entendo assim, irmãos, que o que eu faço, ela muda assim, tá? Porque a minha salvação eu posso perder ao mesmo tempo, tá, ok? Não é Deus determinando que eu vou ser salvo, tá bom? Porque assim, o plano de salvação para quem que é? Irmão, mas se Deus escolheu você ser salvo, não importa. Se você for, onde você for, o que você fizer, você vai ser salvo. Vocês creem assim, irmãos? Eu também não creio, graças a Deus. Porque assim, ó, o plano de salvação é para o mundo. João escreveu, capítulo 3 de João, no versículo 16, que é o maior texto da Bíblia, o texto áureo, né? Texto coroa. Isso. Texto áureo da Bíblia Sagrada diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E um dos apóstolos diz assim, ó, a vontade de Deus, é Paulo dizendo para Timóteo na primeira carta. Primeira carta, capítulo 2, versículo... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Será que é isso? É ruim citar um versículo que você não lembra na hora, né? Que a vontade de Deus é que todos se salvam, amém? Vamos ver se eu não estou na referência errada aqui na minha cabeça. Isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo escreveu assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer é que todos os homens, se hoje temos 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, é que os 7 bilhões e meio de habitantes sejam salvos, amém? Se chegarmos daqui a 10 anos a 10 bilhões de habitantes, que os 10 bilhões sejam salvos, não é um grupo específico, mas todos serão salvos? Não, porque a salvação é uma escolha, ok? Ela é ofertada de graça e você aceita essa oferta se quiser. Então o que eu fiz vai mudar o início sim, tá? Então o cantor estava errado na letra do hino. Então temos que pregar doutrina, amém? Era isso que as cartas serviam. A igreja está crescendo junto, pessoas trazendo falsas doutrinas, tentando infiltrar na igreja, muitas heresias, e eles tinham que combater isso. E detalhe, irmão, nós temos aqui algumas cartas disponíveis para nós, 21 cartas, né? É isso? A irmã Marlene, nas epístolas aos Coríntios, ela falou assim, talvez Paulo escreveu 4 cartas, que umas 2 ali se perderam, não é isso, irmã Marlene? Foi isso que a irmã falou. Existiam outras cartas também, e existiam muitas cartas que alguém resolvia escrever só para infiltrar uma doutrina falsa na igreja, que tinha que passar por um crivo dos apóstolos ali, ou dos pais da igreja, os apóstolos haviam morrido, a maioria deles, né? Pelo crivo da igreja, para ver se aprovava ou não, ok? Então, antes do final do 4º século ali, já tudo que estava para nós, já estava a fazer parte do canão sagrado, ok? As cartas que foram consideradas como sendo ali aceitas, já estavam ali inseridas no canão sagrado. Então, vamos lá. Qual a importância dessas cartas? Já quase adiantamos aqui, né? As epístolas gerais nos ajudam a compreender a experiência da igreja no primeiro século, no seu crescimento e integração. Essas epístolas constituem importante elo entre as epístolas paulinas e o Apocalipse. E de novo, as epístolas, todas elas, serviu para explicar a obra redentora de Cristo. Enquanto que nos livros biográficos nós temos descrita a obra redentora dele, como que aconteceu, ok? As epístolas vão aplicar isso na vida da igreja, ok? Circulavam entre as igrejas daquela época muitos escritos e cartas de autoria as mais diversas, e cabiam, já falamos, aos anciãos e patriarcas da igreja aplicar um teste para provar quais deveriam ser incluídas no canão sagrado. Então eles aplicavam, irmãos, pelo menos 4 testes. Então vamos aplicar esses 4 testes. Pegamos a carta e vamos esses 4 testes. Se passar desses 4 testes, ela vai ser aceita, tá, ok? Senão vai ser reprovada. O primeiro teste que eles faziam era apostolicidade. O escrito deveria ter sido composto por um apóstolo ou por alguém intimamente ligado ao apóstolo no trabalho e na comunhão, ok? Se passou pela apostolicidade, ela ia então para a universalidade. O escrito deveria gozar da unânime aceitação por todas as igrejas de então. Eram muitas igrejas, todas as igrejas aceitaram? Sim, beleza. Ela foi escrita por um apóstolo ou por alguém que viveu intimamente, era ligado aos apóstolos? Sim. Então vamos para o terceiro item para ver se aprovamos essa carta. Conteúdo. O teor e doutrinas do escrito devia concordar com as doutrinas anteriormente recebidas pela igreja, da parte de Deus pelos apóstolos. Obrigado, irmão Cristiano. Vai cantar, você canta. Então tá. É aquilo que eu já falei. Se alguém vier pregar uma doutrina diferente do que eu já preguei para vocês, seja anátema.
E se for um anjo, nem que seja um anjo. Por quê, irmãos? Porque Deus não é Deus de confusão. Eu falo que a Bíblia é 66 livros, escrito aí num período de aproximadamente 1600 anos, né, irmã Isanete? 40 autores que muitos deles nem sabiam que o outro havia escrito, ok? E você pega de Gênesis 1 Apocalipse 22, ela está harmônica, ok? Ela está convergindo, ela não diverge, ela converge, ok? Isso, irmãos, é uma obra de um autor que conhece as coisas não como eu e você conhecemos. É um autor que enxerga tudo num plano chamado eternidade, ok? Por quê? Porque o autor dela, ele não está preso, ele não é, eu quero a palavra que eu vou usar agora, ele não está preso, ele não é ligado ao tempo como eu e você, ok? Ele está fora do tempo, ele é eterno, ele enxerga as coisas assim. Por isso que os 40 autores, agora sim, né, o autor A maiúsculo, chamado Deus, e os autores com A minúsculos, que são os 40 que escreveram, conseguiram aí escrever algo que se completa uma história porque alguém estava ditando para eles, né? Tem um negócio que eu gosto de falar assim sempre, irmã Marlene, se você mais tinha ouvido falar isso uma vez, que se você pegar 40 escritores e separar esses 40 escritores, seja a mesma época, 2017, separar esses 40 autores e pedir para cada um escrever uma parte de uma história. Cada um está escrevendo, sem ter contato com o outro. E depois você pega essas 40 partes e tenta montar um livro só para ver o que vai acontecer. Tem uma coisa chamada miscelânea, que é uma mistura, ninguém vai conseguir entender nada do que eles escreveram. Ou pegue 40 arquitetos, separe esses 40 arquitetos e peça para cada um fazer a parte de um prédio, uma maquete de um prédio. Depois pegue a parte que cada um fez e tente montar para formar um único edifício. Nunca vai ficar pronto. Se ficar, sabe o que alguém vai falar? Eu já sei. Ou eles tinham acesso ao projeto para eles verem fazer a parte deles, ou tinha um engenheiro passando por cada um orientando. A nossa está completa e perfeita porque o engenheiro estava lá dizendo o que era para ser escrito. Amém? Era o Espírito Santo fazendo assim, ó, soprando, inspirando o que cada um deveria escrever. Amém? Amém. Então, vamos lá agora. Então, inspiração. Agora sim, né? Que é soprar, né? O sopro, né? O escrito devia mostrar nítida evidência de ser inspirada pelo Espírito Santo. Se não foi, descarta. Embora Judas, ele cita uma parte do livro apócrifo, duas citações de livros apócrifos, né? Judas cita, né? Uma é lá a ascensão de Moisés, que é o arcanjo Miguel contendendo com Satanás, e uma citação de Enoque, que é um livro apócrifo também, ok? Mas isso não quer dizer que ele estava dando como verdade os livros apócrifos e nem que Judas tenha menos importância. Ele é tão importante, ele fez a citação de uma parte do livro. Autor, tema e data. Como eu disse para os irmãos, vamos fazer uma visão aqui panorâmica das epístolas gerais. Depois, no domingo que vem, vamos entrar mais aí a fundo, né? Quem é o autor dos Hebreus? Irmã Luciana, quem é? Deixei o ponto de interrogação para a irmã responder. Fala mais alto. Não entendi. Não sabe. Quem é a irmã Zanete? Bem alto. Responde, não vi. Não sei. Não sabe. Quem é a irmã Rose? Não tenho. Quem é a irmã Amanda? Quem é o autor de Hebreus, irmão Sidney? Autor desconhecido. Quando você fala não sei, o autor desconhecido, você dá a melhor resposta, tá bom? Quem é o autor dos Hebreus? Não sei. Ou é desconhecido? É isso. A Bíblia Católica, ela traz como autor para os Hebreus Paulo. Então seria a 10ª epístola de Paulo, ok? 14ª epístola de Paulo. Alguns autores ou comentaristas bíblicos supõem que pode ter sido Lucas, que pode ter sido Barnabé, ok? Tem outros nomes ali, até a própria Priscila, aquela de Priscila e Áquila, aqueles dois que aparecem em Atos também, que apoiavam ali Paulo.
Bom, enfim, não se sabe quem é o autor. Hebreus, assim como se Hebreus trata a superioridade de Cristo e cita ali algum momento Melquisedeque, ela é própria ali para escrever, porque é a própria carta, porque também não tem o seu autor, né? Como Melquisedeque não tem ali os seus familiares, não sabe de onde ele veio, de qual família que era, Hebreus também não se sabe quem é o autor. Ela trata a superioridade de Cristo. Cristo ele é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo ele é superior a Levi, os levitas lá do sacerdócio levítico. Cristo é superior ao sacerdótico a Arão, dos levitas. Cristo é superior aos sacerdotes de Melquisedeque. Cristo é superior aos anjos. Então ela trata isso. O tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. Foi escrito por volta de 64 e 68. Conforme a irmã já disse, datas na Bíblia é difícil você dizer assim, foi escrito em tal ano. Tá ok? Então vocês podem ver que quase que se foi em 68, em 70 Jerusalém foi destruída, né? Um pouco antes da destruição de Jerusalém. A epístola de Tiago, eu já coloquei ali a dica, devia ter deixado um ponto de interrogação também, né? Meio irmão de Jesus, porque tem vários Tiagos, tem 4 Tiagos na Bíblia, né? Pelo menos, né? Isso, né? Tiago, pai de Judas, Tiago, irmão de João, isso, né? E mais esse Tiago aí, são 4 Tiagos, mas esse aí que é o Tiago, meio irmão de Jesus. Então o autor da epístola a Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Por que não é o Tiago, irmão de João? Irmã Luciana. O próximo domingo a irmã Luciana vai sentar no último banco, não vai querer sentar aqui. Não vou mesmo. Não sabe? Não sei. Por que, irmão Marlene, que não é o Tiago, irmão de João? Dira? Está dizendo que é meio irmão de Jesus. Não, eu já coloquei, mas por que não é o Tiago? Claro que a Bíblia vai falar, né? Mas